gravar para mim. Então, boa noite para quem chegou, boa noite para quem vai chegar, para quem vai ver o vídeo depois, seja em que momento for. Tem um grupinho que está vendo depois, assim, várias pessoas. Então tá, queridos. Hoje a gente vai seguir, né, com o nosso capítulo 13. A gente começa com as preces. Hoje a gente não vai fazer uma meditação, a gente não vai fazer uma meditação conduzida, nem vou dar um tempo. A gente vai fazer as preces, vai purificar nossa motivação. Isso já é um preparo para a nossa prática. Mas aí hoje o meu convite é a gente fazer uma meditação analítica. A gente vai contemplar um tema, seguindo, pegando o rastro do Lama no retiro, assim, a gente vai contemplar um dos temas que é importante para essa parte de hoje do capítulo que a gente vai cobrir um pouquinho. Então a gente vai fazer meio que uma meditação analítica, a gente vai contemplar um texto, assim, né? Um tema que vai abrir talvez para a gente um pouco esse conceito, assim, da igualdade entre nós e os outros seres, né? Então tá, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou fechar os microfones. Boa noite, Walter. Vou fechar os microfones. Boa noite, Valério. Tá bom. Então, vou compartilhar aqui para a gente começar. Então, queridos, tragam atenção para o momento presente. Deixe o corpo relaxado, mas vigilante, presente aqui agora. Solta as preocupações, abre espaço na mente para esse nosso encontro. Na presença da Sangha, que é o Buda vivo, com a imagem de Guru Rinpoche, aqui agora remetendo todos os nossos mestres, todo o ensinamento que eles mantiveram e mantêm vivos, para a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então a gente inicia contemplando rapidamente os 4 pensamentos que transformam a mente, para purificar a nossa motivação, lembrar do nosso potencial e daquilo que obscurece o nosso potencial agora, mas nós temos o potencial, que a vida humana é preciosa. Então a gente contempla, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra com todas as condições favoráveis que a gente tem aqui agora, pessoais, físicas, mentais, ambientais, né? O Dharma, o professor, os ensinamentos, a Sangha. A gente se lembra também sobre a impermanência dos fenômenos. Todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente se lembra que todas as condições que estão dadas agora, elas podem mudar, que elas estão sujeitas a causas e condições, como as ondas nos oceanos. E também a gente se lembra da nossa própria morte, que vai acontecer em algum momento. Nosso corpo está em constante mudança. E vai chegar na mudança final, que é a dissolução dos elementos, dos escamas, todos os elementos. Essa configuração, né? Do nosso corpo. A nossa mente vai continuar, a nossa consciência vai continuar no fluxo. E a gente se lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Isso nos leva a nos lembrar da lei de causa e efeito, né, da interdependência, da originação dependente. Tudo está dependente de causa e condições. O universo, o ambiente, nosso comportamento, a nossa mente. Tudo é afetado. Tem nada existindo independentemente. Então, uma coisa importante nesse processo é o nosso comportamento. Assim, a coisa que a gente tem o domínio sobre é o nosso comportamento, as nossas ações. Então, a gente aspira cultivar virtudes, ações positivas, para a gente manter as condições favoráveis, os méritos, para a gente continuar na prática, não trazendo nem sofrimento para nós, nem para os outros. E a gente lembra da natureza contínua dos 3 reinos do Sansara, que é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente estiver no Sansara, operando com essa mente que não reconhece a sua verdadeira natureza, a gente vai colher sofrimento.
sabendo que o sofrimento surge principalmente da nossa própria mente. Então a gente aspira, vamos recordar disso, que a nossa mente possa voltar-se para o Dharma, verdade. A gente pode, inclusive, lembrar das 4 aspirações, os 4 dharmas de Gampo, na presença do Guru Rinpoche, que representa todos os nossos mestres, nossos lamas. A gente pede, né, por favor, nos inspire para que nossas mentes se voltem para o Dharma. Nos inspire, nos dê bênçãos para que o Dharma se torne caminho. Nos inspire para que o caminho possa clarear a confusão da nossa mente, a nossa confusão. Nos inspire para que a confusão desponte como lucidez. E a gente lembra que não só nós estamos nessa circunstância, mas todos os seres sencientes estão têm o potencial, mas também estão em confusão. Que todos os seres tenham a felicidade e suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, da perfeita alegria. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, com isso, a gente então faz a nossa prece de refúgio, lembrando que o caminho das 3 joias vão ser o nosso guia, o Buda como nosso professor, Buda, no caso, por um Rinpoche, a lucidez, os mestres que espelham essa lucidez para nós, são o nosso professor, o Dharma é o caminho, o remédio, e a Sangha são os nossos amigos, companheiros, vão nos ajudar nesse processo. E a gente renova nosso voto de Bodhisattva, de manifestar a Bodhicitta relativa e a Bodhicitta última no nosso caminho, até a iluminação. No Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema, eu tomo refúgio até alcançar a iluminação. Possam os méritos de minha generosidade e outras ações virtuosas me conduzirem até a budeidade, para o benefício de todos os seres. Sangye chodan saki chanam la chu bardu dani kyapsu chi dagi jimso yepe sonan ki drola penchir sanje druparshu Sangye chodan saki chonang lam Jamchu bardu dani kyapsu chim Dagi jinso dipe sonang ki drola penchir sangye drupanshu. Então, na presença de Guru Rinpoche, a gente faz a prece de 7 linhas para receber as bênçãos. Depois a gente recebe as 3 iniciações, as 4 iniciações. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Wage Nyuge Nujan Sam Pema Gesa Dompo Lam Yasen Chagi Nyudru Nye Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Por Kiki Jesudadru Kim Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hom Wage Nyuge Nujan Sam Pema Gesar Dompo Yasen Chagi Nyudru Nye Pema June Jesudram
Kudu kandru mampe kor kiki jesu dadru kim jinge lapchi sheksu so guru pema siji hum. Na presença de Guru Rinpoche, vamos fazer dissipando obstáculos no caminho. Essa prece é bem bonita, é bem importante. Na presença de Guru Rinpoche, a gente pede que ele Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos. Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Chenpo Ja Barche Kunsal Dudu Drapo Sao Soadepso Jinjela do So Chenan Sanwe Barche Jiwa Dan Sampalung de Drupal de Lo. Vamos acumular o mantra três vezes. Om Vajra Padma Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Tô imaginando, né, Guru Rinpoche à nossa frente, nos concedendo bênçãos a nós e a todos os seres, na forma das cinco luzes, sabedoria. Agora a gente se abre para receber as quatro iniciações de corpo, fala e mente, da grande perfeição. E a gente realizar, né, os três kayas, a união dos três kayas. Então a gente pode imaginar que dá de um branco na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para um Om na nossa testa. A gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche, que purifica completamente o nosso corpo, os obstáculos do nosso corpo. A gente imagina essa luz preenchendo todo o nosso corpo, removendo todos os karmas, os precedentes do nosso corpo, transformando, vendo a vacuidade desse corpo, ser senciente, ser humano. E a gente imagina que de um A vermelho na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para um A na nossa garganta. A gente recebe as bênçãos, purifica toda a nossa fala, imaginando que essa luz vermelha preenche todo o nosso corpo e a nossa fala, removendo todos os obstáculos, vendo, realizando a vacuidade dessa fala, de um ser humano comum. De uma sílaba Rum,
azul índigo no coração de Guru Rinpoche. A gente imagina um fluxo de luz azul diretamente para a sílaba Rum no nosso coração. A gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche, preenche toda a nossa mente, remove todos os obstáculos e a nossa mente. A gente vê a vacuidade dessa mente como você se sente. Sim, a gente imagina os três fluxos de luz vindos dos três pontos, das três sílabas de Guru Rinpoche, diretamente das nossas três sílabas, testa, garganta, coração. E a gente recebe as bênçãos que purificam os nossos obscurecimentos mais sutis e nos concede as bênçãos para realizar a inseparatividade do Nirmanakaya, do Sambhogakaya e do Dharmakaya, que é a grande perfeição, o Svabhavakaya. Então, tendo recebido essas bênçãos, purificado nosso corpo falimente, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, ele se reduz em tamanho, olhando na mesma direção que nós, ele se dissolve em luz, desde o topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central, repousa no assento de lótus, sol e lua, no nosso centro do nosso coração. Nós sentimos que nosso corpo falimente são inseparáveis do corpo falimente do Guru e de todos os Budas. Por uns instantes a gente repousa aí, na nossa verdadeira, na consciência pura, na consciência prístina. Essa nossa consciência agora, que a gente experimenta agora, como se fosse uma raia da consciência primordial. Não é diferente dela. Então, queridos, acho que eu desmutei aqui já lá. Ó. Pronto. Oi, Gê. Oi, Diga hoje eu lá. fugi, Maravilha. hoje eu fugi da minha própria aula e vim. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai, hoje a gente vai retomar, tá retomando, tá no estudando o capítulo 13. E hoje a gente. Oi, Fábio. Oi, Gisele, Alexandre, Valério. Então, a gente. Hoje vai acontecer alguma coisa, G aqui no, com a Não é? gente. Uau! Meu E Deus, logo vai hoje passar que um a gente. meteorito aqui, Não, vai logo ser. hoje. Não, logo hoje que eu já tinha avisado o pessoal. Hoje a gente não ia fazer a prática formal de meditação de 24 minutos, normalmente hoje, né? Na terça passada a gente fez uma prática de Metta Bhavana, porque o tema desse capítulo é Bodhicitta, né? A mente do despertar. Então a gente fez a prática de Metta Bhavana na terça passada. É essa a minha sugestão que eu trouxe para a nossa aulinha hoje, foi a gente fazer uma meditação analítica e na próxima, aí a gente vai encerrar o capítulo, a gente vai fazer uma meditação Tonglen. Aí vai ser o foco vai ser em Tonglen. Aí, então hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o texto onde a gente. Abri aqui. Então, tá. Então, a gente viu
no tópico passado, né, o Lama apresentou para a gente, né, a, a importância a gente nessa prática, nessa etapa do caminho, a gente desenvolver devoção, porque sem devoção é como se faltasse uma umidade para a nossa prática, assim, né? A devoção vai nos ajudar a desenvolver, a nos conectar com um sentimento né, com abertura primeiro, né? Remover nosso orgulho, vai nos conectar com um sentimento de abertura, olhar de forma ampla, né, para os nossos mestres, né, para Guru Rinpoche, para os nossos lamas, pedindo as bênçãos. E o lama traz aqui, nesse momento, a prática dos 7 ramos, que a gente viu como antídotos para a gente remover vários, vários venenos, né, o orgulho, a inveja, na prática de 7 ramos que a gente viu. E aí a gente estudou na terça passada a bodhicitta, assim, os 2 tipos de bodhicitta, que é como é que a gente pode desenvolver a bodhicitta a partir das 4 incomensuráveis, né, que é como se fosse um passo inicial para a gente desenvolver a bodhicitta, de fato, porque a gente vai além da gente apenas desejar, né, compaixão, amor, alegria, equanimidade, a gente vai desejar que vocês iluminem perfeitamente. Então, essa é a base da bodhicitta, e a bodhicitta a gente já viu que é o começo, o meio e o fim do caminho. E a gente viu também que a bodhicitta está associada, a prática da bodhicitta, de fato, está associada com a prática da sabedoria, porque sem a gente penetrar na compreensão da verdadeira natureza da nossa mente, da verdadeira natureza do fenômeno, nisso que a gente chama de eu, do outro, né, da nossa experiência, a gente não tem como, de fato, praticar a bodhicitta, porque a bodhicitta vai ser, na verdade, a bodhicitta última, a gente viu que é a sabedoria última. A sabedoria que reconhece a natureza vazia e luminosa de todos os fenômenos, né? Então é aí que a gente realmente está unido, né? A gente vai ver um pouco hoje no nosso estudo como é que é a prática da bodhicitta, né? Da grande compaixão, da bodhicitta, está relacionada com sabedoria, assim. Não tem como a gente, não é uma prática assim, de a gente ser bonzinho, não. Na verdade, a compaixão, a bodhicitta, é uma prática que, na verdade, revela que a gente está reconhecendo a nossa verdadeira natureza. Que a nossa verdadeira natureza é inseparável dos nossos fenômenos. Nossa mente cria todos os nossos fenômenos, né? Então a gente vai ver que a bodhicitta não tem como a gente praticar a bodhicitta sem compaixão. A verdadeira bodhicitta vai surgir da sabedoria perfeita, assim, de a gente reconhecer quem nós somos e como é que a realidade surge, né, ao nosso redor. Então aqui é quando o Lama começa a falar um pouco sobre a bodhicitta, né, no capítulo mesmo. Ele vai falar da abordagem monástica e a abordagem leiga da grande compaixão, nesses 2 tópicos que a gente vai ver hoje aqui no livro, né? Depois a gente vai ver o trecho que eu trouxe para a gente fazer a contemplação. Então, o Lama vai dizer: se buscarmos por métodos de cultivo de bodhicitta nos textos budistas clássicos, possivelmente encontraremos discussões semelhantes às apresentadas no 8º capítulo do Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, né, o Bodhicharyavatara, de Shantideva. Na verdade, o livro de Shantideva, esse livro, que é vamos dizer assim, a base principal de todas as práticas de Lojong, de treinamento da mente, ele vai tratar de fazer surgir a bodhicitta, manifestar a bodhicitta e expandir a bodhicitta, que é o que vai nos levar à perfeita iluminação, né? E ele vai dizer, então, no capítulo 8, o Bodhisattva traz as práticas que ele considera importantes para a gente realmente desenvolver a bodhicitta, né? Expandir a bodhicitta. Aí, o Lama vai continuar. Em essência, esse capítulo da meditação no livro do Shantideva, trata da abordagem monástica para cortar apegos mentais com a finalidade de cultivar a bodhicitta. Shantideva recomenda, nesse capítulo, né, do capítulo 8, é bem extenso, ele tem 100 e tantos versos, vou dizer agora aqui. Ele tem, só para a gente ter uma ideia, é um capítulo bem denso, 187 versos. Só o Shantideva nos fazendo compreender a natureza da prática da bodhicitta e o que a gente tem que praticar. Aí, hoje, o texto que eu trouxe foi exatamente do Shantideva, o apêndice 2, onde ele vai tratar da prática que ele vai sugerir da igualdade de eu e outro. Né? Então, a gente vai contemplar, a nossa meditação vai ser contemplar esse texto hoje.
né? Assim como um elemento a mais que o Lama está trazendo aqui para a gente nesses dois tópicos. Então, ele vai dizer, então, Shantideva, nesse capítulo, sobre a prática da meditação, recomenda aquilo que poderia ser chamado de uma abordagem estritamente contemplativa. Superar e livrar-se de todos os apegos, retirando-se para a floresta, para uma vida de solitude, e em seguida, a partir desse isolamento, gerar bodhicitta. É o que ele recomenda no texto, porque ele estava dando esse ensinamento, em princípio, para os monges na época, né? Então, é uma abordagem monástica austera, mas que de fato funciona e é por isso que tem sido ensinada por tanto tempo. Claro, aqui o Lama vai trazer essa abordagem, porque o tópico foi esse, né? A abordagem monástica do cultivo da bodhicitta, mas não se aperreie que tem a abordagem leiga. A gente vai ver agora em seguida aqui, né? Ele vai dizer, em seu 8º capítulo, o capítulo sobre meditação, Shantideva enfatiza fortemente a importância de minar os apegos românticos. Usando termos mais claros, ele tenta desencorajar a atração sensual pelo sexo oposto, chamando o corpo da mulher de um saco de carne preenchido com nada além de órgãos e excrementos. Aí ele vai dizer aqui, né, fazendo já uma ressalva, naturalmente, a monja budista, para uma monja budista, era ensinado a ver o corpo masculino da mesma maneira. Mas tudo isso como meio hábil para ajudar a pessoa a, já que ela tinha escolhido o caminho monástico, de realmente focar, né? Focar. Então, o que Shantideva tenta fazer aqui é banir da mente do ouvinte, no caso os monges, né, qualquer vestígio de atração pelo romance, especialmente pela sexualidade, e deixar o caminho livre para o desenvolvimento da bodhicitta. A tradição tibetana apresenta 2 abordagens para cultivar a compaixão. A primeira é esta abordagem monástica, bem adequada ao cultivo da equanimidade da mente, porque aí você vai se liberar, vai se afastar de tudo aquilo que move a tua energia, seja para apego, seja para aversão, e a gente vai. É um caminho que ajuda a fazer surgir rapidamente a equanimidade, né? E a partir da equanimidade, desenvolver a bodhicitta, de fato, né? Assim, né? Expandir isso para tudo, né? Então, como um monge não tem cônjuge nem filhos, ele pode ser menos inclinado a estimar algumas pessoas e rejeitar outras. O monge se afasta dos apegos humanos e trata a todos com equanimidade. Seria assim, o objetivo daquele caminho, né? O caminho monástico. É uma situação favorável ao desenvolvimento da bondade e da compaixão universal. Então, aqui seria um meio, um caminho escolhido para a gente desenvolver a prática dependendo com as nossas, com as nossas é, inclinações, né? Inclinações. Então, tem pessoas que, para ela, o próprio Lama Alan, ele teve um tempo da vida dele que escolheu o caminho monástico, que ele achou que era o mais favorável para ele seguir. Ele passou 14 anos como monge. Depois que ele, né, tendo caminhado e avançado nas práticas, ele viu que ele podia ser mais útil, a prática dele podia avançar muito mais dentro de uma abordagem leiga. Aí ele sai e ele vai fazer outros processos, ajudar o Dalai Lama no Mind and Life, ele vai e volta para a academia, ele estuda, se forma em física, se forma, né, faz o doutorado, e aí ele se coloca no mundo de um outro lugar e faz a prática agora dentro da abordagem leiga, que ele vai falar um pouco. Oi, Ana, ou Paulo. Esse tema da sexualidade, que é pouco abordado, né? Pelo menos no contexto que a gente está, de pouco tempo, né? 1 ano e meio aqui no budismo, é interessante porque, por exemplo, a gente foi, né, em outros mosteiros de trapistas, que também, no fundo, a situação é igual, né? Vamos dizer, os sentimentos e os hormônios surgem da mesma forma, tanto no tibetano quanto lá, Sim, né? E é interessante que eu acho que essa é uma condição que eu vejo, porque eu fui no masculino e no feminino, sabe? Eu acho que isso transborda de alguma maneira, sabe? Com brigas. Isso pelo abade do mosteiro trapista, ele, na época, era até um americano maravilhoso, um ser de outro mundo mesmo. E como ele lidava com
essa coisa, né? Porque ela existe, ela está aí, está Sim, no sim. nosso A gente não sangue, vai, não vai poder negar, né? O que o né? caminho monástico faz é a gente desestimular, é a gente É transmutar essas energias, né? transmutar, né? Transmutar, mas as energias vão Transmutar. estar lá, com É, certeza, né? eu acho até que pelo que eu vi, né, nos acompanhamentos que eu tive no mosteiro beneditino das mulheres, é mais fácil eu posso estar equivocada, tá? A gente não sabe o que Mas eu acho acontece, né? mais menos, até porque a testosterona é uma coisa meio guerreira, né? Meio Mas, bruta, mas, né? mas eles têm práticas, sabe? Eles sabem, o budismo tibetano, assim, os mosteiros têm, na verdade, os ensinamentos, eles têm ensinamentos para todas as circunstâncias, assim. Então, eles têm ensinamentos para trabalhar com as energias, É. entende? E isso é um processo gradual e a pessoa vai... E o caminho monástico é uma opção, ele não é uma coisa imposta, entende? Então, e os Claro. votos do monge também é uma opção, ele toma os votos que ele quer, e ele pode, em algum momento, devolver os votos, entende? Não é uma coisa imposta, nada imposto, não tem nada de imposição, tem de você usar isso como um caminho que, que você considera naquele momento mais favorável, e a pessoa vai ver. Pode ser que as E pessoas tem as comecem e lutas, depois né? vejam que o melhor é devolver os votos e sair, né? E Uhum. seguir de um outro processo. Só que você tem a opção de fazer o caminho assim, monástico, e não, e o caminho leigo também. Por exemplo, a tradição Nyingma é uma tradição onde a maioria dos mestres eram pais de família. Ele não tinha uma tradição monástica. Aquela tradição Kagyu, a tradição Gelupa, é que tem mais a tradição monástica mais forte, assim. Mas Uhum. o, né? E o Buda estruturou um pouco essa sanga porque ele viu como favorável, né? Naquele momento. Mas ele tinha alunos que eram monges, mas também tinha alunos que eram reis, que eram mercadores, que eram seres que estavam envolvidos no mundo, entende? Então, no caminho do Buda, você pode praticar em qualquer circunstância. Na verdade, o ponto é esse. E aí, a escolha é pessoal, é do discípulo. Qual é o caminho que para você se sente mais favorável? Claro que no Tibete tem toda uma questão cultural, as crianças eles iam cedo para os mosteiros, mas é uma questão cultural. Mas as pessoas não estavam obrigadas, eles podem devolver os votos, podem seguir de outras formas, né? Mas aí é uma decisão pessoal, assim, Uhum. não tem uma obrigação, entende? É um voto que a pessoa toma e depois a pessoa pode devolver se ela achar que aquele momento para ela seguir na prática é melhor que ela siga de outra forma, né? De outra maneira. Bom, então, quer comentar alguma coisa, gente? Fique à vontade aí. Tá bom. Então tá. Então, voltando aqui pro Lama, né? Então, ele falou um pouco rapidamente sobre essa abordagem monástica, que é o que a gente vai ver muito também, né? E alguns ensinamentos foram dados dentro desse contexto, que aí a gente precisa também ter essa compreensão. Dentro de um contexto monástico, faz sentido isso. Num contexto não monástico, aí a gente tem que ver o ensinamento de uma outra perspectiva, né? Então, ele vai falar que a abordagem leiga da grande compaixão. O budismo tibetano também apresenta uma abordagem leiga do cultivo da compaixão para o praticante que está ativamente engajado na sociedade, que tem um cônjuge e filhos, bem como muitas outras tarefas da vida mundana. Embora esse estilo de vida muitas vezes agrave o apego e outras disposições mentais, essas relações também oferecem um grande potencial para o crescimento espiritual. Então, ambos os caminhos têm prós e têm contras. Né? Lá tem prós porque tem uma estrutura, caminho monástico, mas tem os contras porque a pessoa vai ter que lidar de forma muito intenso. Um mosteiro, você não tem espaço para individualidade. Por exemplo, eu estava conversando com a monja Digme Chosen, ela disse que a cada 3 meses eles mudavam de quarto no mosteiro, que era uma prática para não gerar apego. Assim. Então, é uma disciplina forte assim, dentro do mosteiro, para que você possa cortar os apegos. Então, é um caminho que é mais intenso, é mais duro, pode ser mais rápido também por isso, para alguns. Para outros pode não funcionar. Então, é só abordagem mesmo, assim, né? São abordagens. Mas ele disse, no caminho leigo, a gente tem também outras vantagens, que é, por exemplo, as relações, né? As relações oferecem um grande potencial para o crescimento espiritual. A maioria dos relacionamentos humanos íntimos
contém apego misturado com amor e compaixão. Uma forma de lidar com isso, como já vimos, é o praticante se afastar dessas relações, isolar-se e focar no desenvolvimento de amor e compaixão por todos os seres de maneira equânime. A pessoa pode ficar meio com medo de se envolver em relações e ficar pegado. E aí a gente pode, mesmo como leigo, querer se afastar das relações, por exemplo. Né? Como uma pessoa leiga, não querer ter relações. Eu, no momento agora, eu estou um pouco nesse processo, assim, eu prefiro ficar só, assim, por um tempo, depois de 2 casamentos. Eu prefiro, por enquanto, para mim tá bem, assim, né? Já foi bom o processo, já tive a experiência e tal. Nesse momento eu tenho outras prioridades, assim, né? Que uma relação só se acontecesse, assim, muito casualmente, assim. Mas eu tenho outras prioridades que agora eu não gostaria de dividir meu tempo, enfim. Então, aí ele vai dizer, a maioria dos relacionamentos humanos contém esse apego misturado com amor, né? E a pessoa pode meio que ficar com medo e não querer, né? Tá? A outra alternativa é decidir ficar nas relações e refiná-las. Por exemplo, a gente conhece o Lama Santen. O Lama Santen tem filhos, esposa. O Lama Wallace, depois que ele foi monge, ele saiu, hoje ele é casado também, né? Ele não tem filhos diretamente, mas tem tiara, né? Mas ele é casado também. Então aí ele vai dizer, então a outra alternativa é ficar nas relações e refiná-las, reconhecendo que há um valor muito profundo nessas relações, mesmo que estejam misturadas com distorções mentais. A gente também não precisa ter casamento, a gente pode ter filhos, pais, amigos, a gente vai estar sempre em relação, né? De certa forma, né? Não precisa, assim, especificamente ser uma relação amorosa, né? A gente não tem como fugir das relações. Então, ele vai dizer, então essa é a gente ficar, aí usar as relações para refiná-las, reconhecendo que há um valor muito profundo nessas relações, mesmo que estejam misturadas com distorções mentais. Essa situação constitui um terreno fértil para o cultivo do discernimento. Então, quando a gente está em relação e a gente vai estar praticando e vendo, né, vendo os ensinamentos, vendo a nossa mente, vendo o apego, vendo ao mesmo tempo a possibilidade de a gente se liberar disso, mas a gente não conseguindo, né, a gente vai ter a oportunidade de gerar muito discernimento, particularmente entre apego e bondade amorosa e compaixão puras. Então, a gente vai conseguir começar a distinguir claramente quando a gente está sendo mais compassivo, quando a gente está apegado. Então, ou seja, é uma oportunidade para a gente gerar discernimento, né? Inteligência, clareza, né? Os próprios ensinamentos vão fazer bem sentido para a gente, assim, que está no mundo, aplicando, né? Que está sujeito a ver as aflições brotarem, né? O tempo inteiro, né? Nas nossas relações. Aí o Lama segue. Em um relacionamento romântico, geralmente há um forte elemento de apego, mas há também amor e carinho. Então, é uma relação, é uma situação que faz você também praticar isso, né? Amor, carinho, atenção. Se você não tivesse também, alguém não tivesse tido a oportunidade, você pode estar meio trancado nisso, assim. Então, tendo cultivado um interesse amoroso e altruísta pelo bem-estar de outra pessoa, o próximo passo é desenvolver esse mesmo cuidado para com os outros, incluindo, ao final, todos os seres sencientes equanimemente. Então, as relações, o amor que a gente pratica com os nossos entes queridos, cônjuge, companheiro, filho, pai, mãe, é um laboratório para a gente sentir essa qualidade, né, de amor, compaixão, e depois expandir, porque aí vai ser a prática da gente, né? Expandir essa qualidade, não só para aqueles que a gente ama, como a gente viu na prática passada, né? Cultivar bondade amorosa não só para conosco, compaixão, amor, né? Alegria e equanimidade, não só para conosco, para quem a gente gosta, para aqueles que a gente tem diferença e para aqueles que a gente não gosta. Então, a gente vai expandindo o nosso amor e compaixão, nossas, né? Amor, compaixão, alegria, equanimidade para todos os seres. Né? A gente começa conosco, tem que ser conosco primeiro, para depois com os mais próximos, e aí a gente vai expandindo até a gente praticar as qualidades incomensuráveis, que é com todos os seres. E aí está bem próximo da gente praticar a bodhicitta, porque aí a gente não só vai querer que eles, né, vai ter compaixão, amor, alegria e equanimidade, mas a gente vai querer que eles se liberem completamente. E a gente vai fazer por onde? Assim? Vai tomar esse como um voto, que é a bodhicitta da aplicação. Né? A gente viu a bodhicitta relativa da aspiração, mas a bodhicitta relativa da aplicação, que a gente tomar o caminho e arregaçar as mangas e fazer acontecer. Né? Aí ele vai dizer, o monge... Então, ele vai dizer, então, os relacionamentos, o fato de a gente já praticar amor, compaixão nos relacionamentos e depois, aos poucos, a gente expandir para todos os, né, expandir esse amor e compaixão para
né, para mais e mais seres, né? Então, é a base para a gente cultivar a grande compaixão. Então, é muito bom estar nas relações também, entende? Então, o monge começa seu caminho espiritual retirando-se da sociedade humana. E, a partir dessa perspectiva, ele expande sua amorosidade, terminando por incluir todos os seres sencientes igualmente. Então, na verdade, são caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Esse é o ponto que o Lama está dizendo, né? O ponto é cultivar esse amor, compaixão incomensuráveis, né? E amor de ti, por todos os seres. Então, os praticantes leigos podem começar interessando-se de forma amorosa com suas famílias, e então passam a ampliar gradualmente essa atitude até abranger todos os seres vivos. Se isso não acontecer, a família continuará sendo simplesmente uma unidade coesa, separada do resto dos seres sencientes por uma muralha de autocentramento. No entanto, se a bondade amorosa de fato se expandir, poderá constituir um importante caminho para o despertar. Então, os praticantes que estão, né, escolhendo o caminho, estar no mundo, assim, o caminho leigo, então esse é o desafio da gente, como é que a gente pode manter as relações e, ao mesmo tempo, expandir o cuidado que a gente tem com os mais próximos, expandir isso para todos os seres, sem a gente se perder nesse processo, né? Sem se perder nesse processo. Então, esse é o desafio. Então, Shantideva oferece uma analogia maravilhosa para esse senso de cuidado expandido para com os outros. Ele sugere que cultivemos uma visão de nós mesmos e dos outros como membros de um mesmo corpo. Aí ele diz, né, se o pescoço coça, por exemplo, né, nosso corpo tem várias partes, né? Peraí. Se o pescoço coça, por exemplo, a mão não sente que está fazendo um favor ao pescoço quando se move até a ele para coçá-lo. Isso porque há uma conexão mais profunda entre eles do que as identidades individuais de mão e pescoço, que é a consciência do corpo como um todo. Aí ele faz essa analogiazinha para a gente tentar ver que a gente pode olhar nós e os outros com essa mesma atitude de ser o mesmo corpo, né? Como a mão faz com as outras partes do corpo, por exemplo, né? Agora o pescoço, a mão e o pescoço. Então, alguém pode, com razão, retrucar. Isso é bonito, mas não é verdade quando se trata de pessoas. Pode acontecer, por exemplo, de eu passar o dia todo deprimido, enquanto o Scott, ou seja quem for, está bem feliz. Não somos um só corpo, somos diferentes. No caso aí, a gente pode objetar, né? Falar do corpo é fácil, mas o corpo sou eu, né? Faz parte de mim, então se a minha mão doer, meu coçar, é o meu corpo. Mas no que se refere aos outros, não tem nada a ver comigo, né? A gente pensa assim, não tem nada a ver comigo. Ele vai dizer, com respeito a essa resposta, Shantideva recomenda que o praticante experiencie o sofrimento sem projetar o sentido de meu sobre ele. Simplesmente reconhecendo-o como sofrimento, sem que tenha inerentemente algum dono. Então, esse aqui é, na verdade, o cerne principal assim, da prática. A gente tentar experimentar, entender o que é o sofrimento de fato. O que a gente está sendo convidado a fazer quando a gente está fazendo a prática, né? Olhar a nossa confusão, nosso medo, né? As nossas aflições mentais e ver o que elas são de fato. O meu medo, a minha raiva. Quem é essa raiva? Esse eu. A gente está sendo convidado o tempo todo a olhar de forma assim. Shantideva vai fazer isso o tempo inteiro. E nesse capítulo ele é bem... As duas partes que ele sugere é pratique a igualdade, né? Do eu e do outro, e depois troque de lugar com o outro. Mas você não pode trocar de lugar com o outro enquanto você não praticar a igualdade de eu e do outro. Esse é o ponto fundamental. Aí ele vai dizer, então, Shantideva sugere... Então, o que ele sugere? Então, olhe o sentimento não como meu sentimento. Olhe sofrimento como sofrimento, e não como meu sofrimento. Tire essa coisa que a gente... sentido de meu. Simplesmente reconhecendo como sofrimento, sem que tenha inerentemente algum dono. Até porque a gente vai olhar e não vai encontrar esse dono. Né? Então, a questão essencial aqui é o que faz com que o meu sofrimento seja meu? Shantideva sugere que isso se dê porque estamos habituados a nos identificar com o sofrimento que experienciamos de forma direta. A gente se identifica com o sofrimento. Por isso que a gente chama de meu. No entanto, além da gente experienciar diretamente, a gente se identifica. Duas coisas, né? Junta aí. A gente tem a experiência direta e se identifica com o sofrimento.
No entanto, também é possível ter empatia com o sofrimento do qual temos um conhecimento apenas por inferência. Então, o Lama está colocando aqui que a gente tem experiências diretas e experiências indiretas, né? No caso, por exemplo, o sofrimento do outro, a gente pode olhar, a gente se conecta indiretamente, mas a gente pode ter uma total empatia. Porque na hora que a gente começa, de fato, por exemplo, a olhar profundamente para nós, para o nosso sofrimento, para a nossa mente operando, quando a gente vê uma pessoa, quando a gente olha mesmo, porque o problema é que a gente não olha diretamente para a nossa confusão. E quando a gente começa a olhar de fato e ver a natureza da raiva, o que ela faz com a gente, por exemplo, como turva a nossa clareza, o que ela provoca, né, que ela pode fazer com, né, o que a gente pode pensar por conta da raiva, fazer por conta da raiva. Então, se a gente olha de forma profunda, a gente vai olhar isso, a gente vai se distanciar, vai se desidentificar e vai ver claramente. Essa é a nossa prática. Quando a gente começa a fazer isso conosco, a gente vai olhar o outro e vai ver claramente o outro sofrendo. A gente vai ter empatia, porque a gente vai ver o outro exatamente sofrendo as consequências da confusão, como a gente está vendo que a gente sofre. Então, a gente vai surgir empatia e a gente vai ver que o outro também está sob o domínio das aflições mentais, que não é ele, como a gente vê que não é nossas também, enfim. Então, a gente tem como estabelecer essa relação da experiência de desconforto sem se identificar, a nossa experiência de desconforto direta, sem se identificar com ela, e a gente olhar para o outro e ter empatia, imaginar, ver que o outro está realmente sofrendo algo muito parecido com o que a gente está vendo que a gente sofre, e a gente vai gerar empatia. Então, a gente começa a ter conexão com o outro, de fato. Porque a gente está fazendo esse processo, olhando para dentro e para fora, como a nossa mente experiencia dentro do fenômeno e fora o fenômeno, né? Então, à medida que investigamos isso por meio de meditação profunda, não tem como isso acontecer se a gente não olhar isso que o Lama está dizendo, descobrimos que os sentimentos e pensamentos que experienciamos são eventos mentais que surgem e se dissolvem, mas não são idênticos a nós, assim como os nossos sapatos ou roupas também não são. Sapatos são sapatos, roupas são roupas, pensamentos são pensamentos, aflições mentais são aflições mentais. E a gente vai entender como é que surge o sofrimento, assim, de fato. É um movimento da nossa mente, assim, dando significado às coisas, às experiências, né? Então, normalmente, nós nos identificamos com esses pensamentos e sentimentos. E é essa identificação que os faz parecer mais importantes do que os estados mentais dos outros. Então, a essa altura, Lama coloca, né? Podemos protestar de novo aqui. Opa, um momento. Eu já tenho muitos problemas que são de fato meus. Agora você quer que eu me identifique com uma outra pessoa, ou pior, com muitas outras pessoas, com infinitas pessoas, no final das contas? Como é que é isso, né? Aí o Lama vai lembrar, né? É verdade que expandir o círculo de identificação com os outros também aumenta o nosso próprio potencial para um determinado tipo de sofrimento. Aí ele vai dar o exemplo da mãe, né? Uma mãe pode amar tanto seus filhos que, se eles tiverem que enfrentar adversidades, ela sofrerá terrivelmente. Expandir essa identificação, no caso da mãe, né, que se expande a identificação dela com o filho, a fim de incluir todos os seres, irá aparentemente nos expor a um enorme sofrimento, pois há uma infinita quantidade de seres e um infinito sofrimento também acontecendo. Aí ele vai dizer, bom, esse é um risco que aparentemente, à primeira vista, a gente vai correr, da gente se abrir, né? Parece que agora a gente vai ter que experimentar não só o nosso sofrimento, mas o sofrimento dos outros. Mas aí é da perspectiva ainda da mente que está completamente em dualidade, né? Identificada com si mesmo, separada vendo os outros como completamente separada de si, né? Enfim. Aí ele vai dizer, por outro lado, se nos isolarmos em nossas vidas individuais, dizendo que não iremos nos apaixonar, casar, formar laços com os outros, né? Ou seja, vamos cortar o que puder cortar de contato com os outros, porque tudo isso cria mais sofrimento. Se a gente decidir por esse caminho, acabaremos sujeitos a um outro tipo de sofrimento,
que é o sofrimento do isolamento. Então, a gente não vai ter saída. Enquanto a gente está sustentando um eu separado dos outros, a gente já viu isso, né? E o tópico seguinte, depois desse, que vai ser o autocentramento como o problema. O autocentramento é o problema. Mas, então, a gente não tem saída. Não tem saída. Se isolar, a gente vai sofrer. Se expandir, aparentemente, a gente vai se tornar mais sensível, né, aos outros. Né? Mas isso é porque a gente não está vendo ainda o aspecto da sabedoria. Mas a gente precisa do aspecto da sabedoria. Que é o ponto, né? É o ponto. Então, embora a afirmação de que a expansão do nosso círculo de identificação aumenta um determinado tipo de sofrimento possa ser verdadeira, então, bora afirmar aqui, né? Se a gente expandir o nosso ciclo de identificação com os outros. Flori, você pulou um trecho. Ah, pulei, querida? Se nos isolarmos... Ah, sim, desculpa. Ah, tá bom. Isso. A diferença é que o isolamento é um sofrimento estéril, que não leva a lugar algum. Enquanto o sofrimento proveniente da empatia com os outros é um caminho para realizarmos o estado de Buda. Ele disse lá, né? A gente viu desde o início do capítulo e pelo estudo que a gente fez de Bodhicitta. Bodhicitta e o Lama colocou no retiro, né? Foi uma pergunta que ele respondeu assim, qual é a coisa mais importante no caminho? É desenvolver Bodhicitta. Então, Bodhicitta é o começo, é o meio e é o fim do caminho. Então, a gente não tem como se isolar. Então, isolar não é uma saída. A gente só vai se isolar se for para fazer um retiro, de fato, para transcender toda a confusão. E aí, quando a gente transcender toda a confusão, o que vai surgir? O Bodhisattva verdadeiro. O Buda vai fazer o quê? Ajudar os seres. Não tem outra coisa para fazer. Né? Então, não tem solução, não tem saída. Né? Senão, a gente vai só aprofundar o nosso próprio sofrimento. Né? E o isolamento, como ele disse, é um sofrimento estéril. A gente não vai dar um passo nenhum, a gente vai só se afundar no autocentramento. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se está terminando aqui o tópicozinho para a gente pegar o texto, então, da contemplação de hoje. Então, ele vai dizer... Então, o isolamento é um sofrimento estéril, que ele falou um pouco aqui, né? É um sofrimento estéril. Então, embora a afirmação de que a expansão do nosso círculo de identificação aumenta um determinado tipo de sofrimento possa ser verdadeira, isso não significa, necessariamente, que nossas vidas se tornarão mais difíceis. Porque aqui, claro, o caminho vai ser o despertar da sabedoria, é o ponto. À medida que a nossa compaixão cresce, o sentimento de identificação com toda a vida aumenta. Na verdade, nós vamos expandir nossa mente, nosso coração. Tudo vai se fazer... né? Não vai ter diferença. Então, quando não tem diferença, não tem esforço. A gente está fazendo porque não tem outra coisa para fazer. É como o caminho do Bodhisattva é a prática a Bodhicitta da aplicação são as 6 paramitas, né? É praticar a perfeição da generosidade, a perfeição da moralidade, a perfeição da ética, a perfeição generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. A perfeição disso. Quando a gente começa a realmente expandir essa mente, esse coração, a gente vai entrar em direção à perfeição da sabedoria. E aí todo e qualquer esforço ele vai ruir, porque não vai ter mais a gente não vai estar mais lidando com os parâmetros atuais de dualidade, de autocentramento. A gente vai estar operando de uma outra perspectiva. Essa outra perspectiva, a gente não consegue nem conceber assim, né? Mas você pensa as pessoas que fazem atos maravilhosos, a gente for olhar, né, quantas experiências de vida tem pessoas que são super generosas, não são budas, mas são pessoas generosas, que elas não sentem carinho, são maravilhosas, né, fazem uma ação social rica. E tem muitos exemplos assim. Se a gente for olhar, tem muitos exemplos, né? E eles não sentem que estão fazendo nada, não estão fazendo esforço nisso, porque é exatamente essa mente, esse coração expandido, né? Então, é a sabedoria realmente apontando, né? A perfeição da sabedoria levando à perfeição da compaixão, perfeição do amor, né? Todas as qualidades. Então, só para a gente terminar aqui. Então, à medida que a nossa compaixão cresce, o sentimento de identificação com toda a vida aumenta. E conforme a sabedoria se aprofunda, então, cresce compaixão por um lado e aprofunda a sabedoria para o outro. À medida que a sabedoria se aprofunda, a compreensão mais convencional do sofrimento é transcendida quando alcançamos a alegria sem precedentes do insight sobre a natureza da verdade absoluta. Então, é isso aqui que vai ser
o ponto, assim, né? Então, a gente vai expandindo com essa nossa mente dual, esse nosso senso de eu separado do outro, a gente vai expandindo o amor e compaixão, e quando a gente vai expandindo, a gente vai aprofundando o caminho e a compreensão da natureza da realidade, aí a gente vai chegar nessa perfeição da sabedoria e da mente do Buda, né? Que de fato é essa. Vai só manifestar alegria, assim, não tem nenhum esforço. Pronto, então a gente terminou esse tópico aqui. Tudo bem? Então, o convite da nossa prática de hoje é uma prática de meditação analítica. Então, a gente vai olhar um tema, assim, aproveitando o embalo do retiro, né, com o Lama. O tema de hoje eu escolhi o anexo 2 do Shantideva. Deixa eu pegar ele aqui. Que é a igualdade de eu e outro. Exatamente a prática que ele vai sugerir se fazer principal e, em seguida, trocar de lugar com o outro. Se a gente quer realmente consumar a bodhicitta, né? Só para a gente lembrar, a gente viu no talk passado, a gente viu que a bodhicitta ela tem dois aspectos, a bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. A bodhicitta relativa, ela pode ser a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da aplicação. A da aspiração é que é uma extensão natural das 4 incomensuráveis, onde a nossa motivação se expandiu para colher o número imensurável de seres. Agora ela associa essa aspiração, essa motivação incomensurável para que todos os seres não só tenham compaixão, amor, alegria e equanimidade, mas eles tenham a iluminação completa. Então, é a bodhicitta relativa da aspiração. A gente aspira que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, se tornem plenamente iluminados e se livrem do sofrimento de suas causas e se tornem perfeitamente iluminados. E a da aplicação é quando a gente realmente, nossa aspiração de alcançar, ela não é um mero desejo. A gente realmente se compromete, a gente se aplica, né? A gente tem vigor, tem engajamento, e a gente, então, vai praticar as 6 perfeições. A bodhicitta da aspiração está voltada, então, para o final do caminho, que é a iluminação, mas a bodhicitta da aplicação trabalha com as causas e as condições para gerar esse resultado. E a gente viu que a bodhicitta, as 6 paramitas, é a prática dos bodhisattvas, e ele vai dizer que, na verdade, o ponto é a 6ª paramita, né? Todas as paramitas, né, que é generosidade, paramita da generosidade, não é a generosidade simples, é a paramita da generosidade, a perfeição da generosidade, a perfeição da disciplina, da paciência, da diligência, da meditação e da sabedoria. Então, a gente vai tentar aplicar esses 6 comportamentos na nossa vida. E aí ele vai dizer, todas as paramitas são práticas importantes, mas a 6ª paramita, a sabedoria, é a mais importante, porque sem sabedoria as outras 5 atividades não podem ser realizadas no seu modo perfeito, né? Vai ter sempre um eu fazendo alguma coisa para o outro, então não é ainda a mente da paramita, da perfeição. Então, a sabedoria que está ligado com a sabedoria do quê? Que vê a verdadeira natureza da realidade, e vai ser a sabedoria da vacuidade profunda de um eu e dos fenômenos, né? É o que a gente está investigando, né, nos nossos estudos todos, assim. A sabedoria faz a generosidade, disciplina, paciência, diligência e meditação transcenderem as formas comuns de comportamento bom ou ético. Então, não é o caso da gente fazer, é igual lá bem um outro, para você ser bonzinho. Não é para isso, para ser um bom praticante, para ir para o céu. Não é isso. A prática de igualdade de nós com os outros é a prática de sabedoria. Né? E a gente vai transcender qualquer conceito de eu e de outro, no final das contas. Então, esse é o ponto. Né? Então, esse tópico aqui, esse anexo, é profundo e maravilhoso. Eu até digitei, porque eu vou botar o PDF lá no nosso grupo, no nosso material, porque se vocês quiserem depois com calma olhar, a gente vai ler assim, meio rápido hoje, só para a gente cobrir assim, a lógica, e depois vocês podem olhar com calma e contemplar. Isso aqui é uma coisa bem importante, a gente ter assim, no nosso kit de material de contemplação, para a gente passar por ele. Então, e é o conselho de Shantideva no capítulo de meditação, importantíssimo. Ele indicou 2 práticas, essa e trocar de lugar com o outro. Então, ele vai dizer aqui. Então, é o apêndice do Caminho do Bodhisattva, do livro Caminho do Bodhisattva. Já contei para vocês. Então, o trecho a seguir foi extraído do The Nectar of Manjushri Speech, o Néctar da Fala de Manjushri, que é um comentário ao livro, aos versos de Shantideva, de autoria de Khenchen Kunzan Pelden, e explica as estrofes 90 a 98 do capítulo 8. 195 estrofes, ele pegou nesse conjunto de estrofes de 90 a 98,
ele dá assim, a tônica da prática de igualdade de eu e outro. Os argumentos assim, para a gente fazer essa prática. Para a gente contemplar, entender, para depois realmente colocar em ação. Assim. Então, fornecendo esses 9 versos, fornece uma base metafísica para a meditação sobre a igualdade de eu e outro. E, consequentemente, toda a prática da compaixão, segundo o budismo Mahayana. Então, essa é a base. Meditar sobre a igualdade de eu e outro é a base da prática da compaixão do caminho Mahayana. É o cerne, assim. Então, ao mesmo tempo, o texto esclarece de forma interessante os ensinamentos sobre reencarnação e karma. Então, desses 9 versos, os 2 últimos, ele traz elementos sutis da gente ver que esse eu que a gente, né, nossa vida diária, a gente pensa que tem um eu aqui, que é o mesmo desde que nasceu até a hora que vai morrer, mas ele diz, depois que morre, depois que renasce, eita, escreveu alguma coisa aqui. Ah, tu riscou alguma coisa, a tela apareceu alguma coisa para mim aqui. Será que fui eu? Bom, tá. Vocês estão vendo um Alguém riscadinho? está anotando aqui, fazendo quadro branco. Não fui eu, não. Mas não sei quem foi também. Eu Não sei como que foi também que faz isso. Nem sei fazer isso. Também, foi uma mágica. Ó, Que louco. então... Tipo você, Lili. Ô, Flor. Ó, saiu. Pode ser com o meu mouse aqui, né? Fazendo assim. Exatamente, na Adobe, né? Ó, sim. Então, aí nesses 9 versos... Oi? Fui eu que mexi aqui, perdão. Ah, tranquilo, Valério. Eu baixei um aplicativo novo aqui no computador e nem vi essa função aqui. Ah, tá bom. Desculpa aqui. Não, tranquilo. Então, ó, nesses 9 versos, ele vai dar a base metafísica para a meditação da igualdade de eu e do outro e vai trazer, lá no final, um ensinamento mais sutil sobre reencarnação e karma. Porque ele vai dizer que não só esse eu que está aqui agora não é o mesmo em cada momento, né, mas ele também não é o mesmo que vai passar para os bardos de transição, no bardo do renascer, e nem essa consciência, e nem também não é diferente, e também não é um nada que se desconecta completamente do karma, das causas e condições que a gente vai levar. Então, ele vai dar uma explicação assim rápida sobre esse eu, ele vai profundo, assim, ele vai fundo. Então, é uma coisa para a gente, realmente, a gente não vai ter condição de entender, assim, numa primeira vista. Talvez só torço os nossos neurônios por alguns momentos, mas é um convite, a gente tem que se abrir para esse tipo de prática analítica, de olhar e investigar, olhar de forma profunda, assim, como a gente dá significado às coisas, né? Então, como é que a gente está entendendo as coisas? Então, a gente precisa se abrir para essa mente que investiga. Eu sei que, às vezes, a gente não pode ter dificuldade. Uns têm mais facilidade, outros, né, para filósofo, para pessoas que não estão afeitas a olhar o pensamento, lógica, é mais fácil. Mas para a gente algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade, mas é legal a gente se abrir, sabe? Pelo menos como o Darcy falou, né? Um pouco assim. Ele disse, não, tem uma hora no Retiro com Lama, que no domingo ele falou, né? Tem hora que no Retiro com Lama que minha mente se apaga, tem um apagamento, assim, eu não consigo acompanhar mais, assim. A nossa mente não consegue acompanhar o raciocínio. E a gente dá um blackout, assim. Então, mas é legal a gente começar a se abrir para essa mente que investiga, porque a nossa inteligência vai ser fundamental no nosso processo de liberação, de purificação. Se a gente não se abrir para essa dimensão, a não ser que a gente tenha um potencial muito grande de devoção e um karma muito poderoso para ela se abrir assim, sem a gente fazer esse esforço. Mas a gente tem uma mente ocidental, não é à toa que a gente está no Ocidente, que a gente está conectado com esses ensinamentos do John Limpo, por exemplo, e tal. Então, a gente se abrir para dando esse toque assim, para a gente se abrir um pouco. E ter paciência com a gente, que às vezes a gente, na primeira lida, a gente não vai entender, mas depois a gente vai praticar um pouco. Aí, na segunda lida, a gente, já abre algumas coisinhas, aí tem outras coisas que ficam nebulosas, aí a gente deixa, aí depois a gente pratica mais, aí depois a gente volta. Tem que fazer isso várias vezes. Várias vezes. Quantas vezes o Dziga contra o Rinpoche diz que a gente tinha que ler 108 vezes o livro do Shantideva para começar a ter as bênçãos do ensinamento. A gente lê uma vez e pensa, entendi, pronto, joga. Não é assim. Um Dharma não é assim. É muito profundo. Cada vez que a gente lê, a gente vai perceber coisas, a gente vai mudar
E a nossa prática, o nosso estudo vai mudar a gente, a nossa mente. A gente vai entender outras coisas que a gente não estava entendendo. Agora mesmo, quando eu li, agora, para a gente estudar hoje aqui, uau, várias coisas eu consegui. Porque tem hora que dá uma agonia, assim, a gente não está entendendo, a gente corre assim, para terminar a leitura. A gente não quer olhar o que está sendo dito, assim, de fato. Entender, nem olhar, né? Então, é uma barreira que a gente cria. Nossa mente fica... ela fica meio ameaçada um pouco. Então, tá. Então, podemos seguir? Dá para ir? Qualquer coisa, por favor, gente, faça dedicação, mas tá gravado. E vai estar o texto lá na nossa página de estudo. Bom, para vocês lerem mais tarde. Então, vamos lá. Então, ele diz que foi tirado e ele vai dar esses ensinamentos nessa base, a fundamentação, base metafísica para a meditação da igualdade do outro, e vai falar um pouco rapidamente sobre encarnação e karma lá no final. Temas frequentemente mal compreendidos. E mostra como eles estão de acordo com a visão de que nem as pessoas ou as coisas possuem uma essência que seja sólida e imutável. Então, esse ensinamento aqui é profundérrimo, assim. Profundérrimo. Então, aí eu tirei aqui rapidamente os 9 versos, porque quem não tem um livro fica sem contexto, para não ver. Então, a gente vai ler rapidinho, aí a gente vai ver os comentários. São do 90 a 98. Então, Shantideva diz, lá no capítulo sobre meditação, empenhe-se, primeiramente, em meditar sobre a igualdade entre você e os outros. Na alegria e na tristeza, todos são semelhantes. Dessa maneira, seja o guardião de todos, assim como de você mesmo. A mão e os demais membros são diversos e distintos, mas todos formam um só todo, um corpo a ser mantido e protegido. De igual modo, os diferentes seres, em suas alegrias e tristezas, são como eu, todos iguais em querer a felicidade. Minha dor não aflige nem causa desconforto ao corpo de outrem. Ainda assim, esta dor é difícil de eu suportar, porque aferro-me a ela como sendo minha. Então, a dor que eu sinto não aflige o outro. Mas por que me aflige? Porque eu me aferro a ela como sendo minha. E a dor dos outros, eu não sinto. No entanto, se eu os tomar, né? Porque eu os tomo como eu, se eu mudar minha perspectiva e tomar os outros como eu, o sofrimento deles é meu e igualmente difícil de suportar. Portanto, vou dissipar a dor dos outros seres, pois ela é simplesmente dor, exatamente como a minha. E vou auxiliar e beneficiar os outros, pois são seres vivos, como o meu corpo. Dado que eu e os outros seres somos iguais em querermos a felicidade, que diferença nos distingue para fazer com que eu me empenhe em obter unicamente a minha felicidade? Dado que eu e os outros seres somos iguais em querermos fugir do sofrimento, que diferença nos distingue para que eu me salve, mas não salve o meu próximo? Aí, essas duas estrofes, que vai falar sobre renascimento, reencarnação e karma. Visto que as dores dos outros seres não me machucam, que motivo tenho para me proteger delas? Mas por que me guardar da minha dor futura? Vai acontecer, né? Amanhã, ou então no futuro, na próxima vida, né? Que não machuca este meu eu presente. Pensar que eu terei que suportá-la nada mais é, na verdade, do que uma concepção equivocada, pois quem morre é uma pessoa e quem nasce é outra. Então, nesses 9 versozinhos, Shantideva deu um recadão, assim, que a gente não consegue, né? Se a gente vê o Geshe-Pen ensinando, a gente vê como daí ele abre. Aí aqui o Khenpo, né? Deixa eu ver, desculpa. O Khenchen Kunzan Pelden fez o comentário. Ele vai fazer o comentário. Então, ele vai começar... Esse parágrafozinho aqui é a estrofe que ele vai comentar, né? A 90. 2 coisas devem ser praticadas no nível da bodhicitta relativa. A meditação sobre a igualdade de eu e outro, e a meditação sobre a inversão de papéis entre eu e outro. Então, são as 2 práticas que Shantideva diz que a gente precisa praticar para cultivar, para realmente realizar a bodhicitta. Aí ele diz, sem praticar a primeira, a igualdade de eu e outro, a última, a inversão de papéis entre eu e outro, é impossível. É por isso que Shantideva diz que devemos, antes de mais nada, meditar persistentemente sobre a igualdade de eu e outro, pois sem esta,
uma atitude altruísta perfeitamente pura não pode emergir. Se vocês querem parar em qualquer momento, vocês falam, tá? Eu também aqui, nós estamos fazendo a contemplação juntos. Então, a minha experiência é muito pequena, assim, mas se eu puder escrever alguma coisa, bem. Mas se não, a gente vai guardar isso como nossa tarefa de casa para a gente estudar, tá bem? Então, nessa parte inicial é mais clara. Quando ele vai comentar os dois últimos versos, que vai falar sobre reencarnação e sobre karma, é mais complexo, porque a gente precisaria entender profundamente karma para entender o que ele está dizendo. Mas fica guardadinho ali. Aí, quando a gente começar a penetrar esses ensinamentos mais profundos sobre karma, e a gente vai entendendo. A gente volta para a Shantideeva, os comentários, dá uma olhada. Aí ele vai aqui seguir. Todos os seres, inclusive nós mesmos, têm o mesmo propósito de querer ser feliz e de evitar o sofrimento. Por essa razão, devemos vigorosamente colocar em prática modos de desenvolver a intenção de proteger os outros tanto quanto nós mesmos. Porque assim, seria razoável. Todos nós somos iguais nesse aspecto. Nós somos seres humanos, nascemos do mesmo jeito, temos o mesmo tipo de dificuldade. É porque a gente perdeu essa conexão, né? A gente está perdendo essa humanidade, assim, na nossa sociedade, assim. Mas a gente deveria ter uma atitude cooperativa, no mínimo. Se a gente entendesse não a separativa, mas a interdependência, né? Não a igualdade, mas pelo menos a interdependência. Mas aqui ele está dizendo assim, não, nós precisamos ver a igualdade. Tudo bem. Por essa razão, porque todos nós queremos ser felizes, né? Primeiro, temos as mesmas aspirações, temos a mesma base de experiência, que é corpo, mente, energia, essas coisas. Por essa razão, devemos vigorosamente colocar em prática modos de desenvolver a intenção de proteger os outros, tanto quanto nós mesmos, gerando felicidade e eliminando o sofrimento. É a base para a gente praticar virtude, né? A gente evitar a não virtude e praticar a virtude. Não trazer benefício, nem sofrimento para nós e nem para os outros, e trazer benefício para nós e para os outros. Essa é a prática também de virtude. Podemos pensar que isso é impossível, mas não é. Todos os seres pensam em termos de eu e meu, muito embora não possuam fundamentos definitivos para isso. Então, ele já começa aqui apresentando a visão da vacuidade, do senso de eu, assim. Então, ele vai dizer, então, todos os seres pensam em termos de eu e meu, muito embora não possuam fundamentos definitivos para isso. É a partir desse tipo de entendimento de eu e meu que eles concebem a ideia de outro, imprimindo-lhe a conotação de algo alheio. O outro é aquilo que não sou eu. Né? Então, na hora que eu concebo um eu estou concebendo o que não é o eu, ou seja, o outro, ou qualquer outra coisa que não sou eu. Então, quando a gente trabalha com essa concepção de eu, surge, então, já imediatamente a gente concebe a ideia do outro, imprimindo a conotação de algo alheio, embora essa ideia também não seja fundamentada na realidade. Além de serem meras imputações mentais, eu e outro são totalmente irreais. Ou seja, não têm uma existência verdadeira. São ambos ilusórios. Se a gente procurar o eu, a gente não vai achar. Se a gente procurar aquilo que a gente chama de outro, a gente não vai achar. A gente vai achar muitas partes, causas e condições, partes. A gente não vai encontrar esse tal de outro, enquanto uma entidade. Nem o eu como uma entidade. É nisso que ele fala que é irreal, né? São ilusórios. Então, adicionalmente, quando a não existência de eu é de fato percebida, a noção de outro também desaparece, pela simples razão de que outro é apenas postulado em relação à ideia de eu. Então, é natural, quando a gente começa a olhar, a investigar a natureza do eu, é natural que a gente comece a gerar um senso de... A gente desconstrua a barreira de outro. É devagar, porque enquanto a gente não desconstruir completamente a ideia desse eu que a gente se identifica, enquanto a gente não conseguir realmente ver a vacuidade do eu, a gente não vê, de fato, a vacuidade dos fenômenos. Certo? Então, é uma coisa assim. A gente começa a liberar um pouco aqui, a gente começa a liberar um pouco as coisas, as pessoas, mas a gente ainda não está na visão perfeita nem da vacuidade de nós mesmos para ter a vacuidade do fenômeno. A visão perfeita da vacuidade do fenômeno. À medida que, então, né, à medida que a gente, né, quando a não existência de eu é de fato percebida, a noção de outro também desaparece, pela simples razão de que outro é apenas postulado em relação à ideia de eu. Então, assim como não é possível
cortar o céu ao meio com uma faca, quando a qualidade, vasta como espaço, da inexistência de eu é percebida, ou seja, quando a gente começa a realmente penetrar a sabedoria, a experiência direta da inexistência do eu, ele diz, é como um céu, é vasta como espaço, essa experiência, a inexistência de eu. Então, da mesma forma que a gente não pode cortar o céu ao meio com uma faca, né? Quando a qualidade vasta como espaço da inexistência de eu é percebida, não é mais possível separar eu de outro. E surge a atitude de querer proteger os outros como a si mesmo e de considerá-los como sendo si mesmo. Então, ele está deixando claro aqui, enquanto a gente estiver sustentando essa ideia de eu, a gente vai sustentar essa ideia do outro. E vai ser impossível você ver a igualdade de eu e outro e muito menos trocar de lugar com o outro. Então, a gente precisa fazer esse trabalho profundamente conosco, né? Examinar o que é esse eu. E aí, à medida que a gente vai aprofundando nisso, o outro também esse senso de outro também vai se abrindo como um céu. Da mesma forma que nós vamos no sentido como um céu, nossa mente vai se expandindo, nossa identificação com o corpo, energia, sentimentos, pensamentos, ideias, vai se expandindo. Também a gente vai olhar para os outros com essa expansão também. O outro vai ficando mais fluido para nós. A nossa relação com o outro vai ser mais fluida nesse sentido, né? Então, como é dito, aquele que abandona a percepção habitual e trivial de eu descobrirá o significado profundo do grande estado de eu. Essas notinhas aqui estão todas no final do texto, e aí eu sugiro, vou pular as notas, porque a gente não consegue passar o texto, mas aí vocês veem lá no final. Então, ou seja, a gente transcende a dualidade. Esse grande estado de eu é a transcendência da dualidade. Então, dessa maneira, é essencial a compreensão da igualdade de eu e outro, que se entenda que eu e outro são meramente rótulos sem base alguma na realidade. Esse ponto vital sobre a inexistência do eu é difícil de entender. Difícil até mesmo para uma pessoa com alto nível de inteligência. Desse modo, como diz o ensinamento, é de grande importância que o conceito de inexistência do eu seja claramente demonstrado e assimilado. Então, a gente precisa... Claro que a gente pode fazer isso por um nosso mérito, uma prática profunda, mas não é assim muito... Talvez não está de acordo com o nosso perfil, assim. A gente tem uma fé cega. A gente também... Ou tem uma confiança para se jogar na prática diretamente. Então, investigar vai ser um passo importante para a gente fazer. Olhar esses ensinamentos da vacuidade vai ser um passo importante para a gente fazer. Inclusive, tem um capítulo seguinte aqui no livro que a gente vai ter, não. Tem mais um aí. O próximo vai falar da vacuidade. Então, vai falar da perfeição da sabedoria. Da importância que a gente vai ter que penetrar nisso, né? Então, deveríamos protegê-los... Aí, sim, desculpa. Então, deve-se refletir sobre a igualdade da seguinte maneira. Aí ele vai trazer aqui formas de como a gente pode ir olhando, vendo que essa sensação de eu ela é ilusória. Então, somos capazes de distinguir as diversas partes do corpo, tá? Mãos, pés, cabeça, órgãos internos e assim por diante. Entretanto, em um momento de perigo, protegemos todas as partes. Não queremos que nenhuma delas seja ferida, pois consideramos que todas elas formam um corpo único. Pensamos, este é meu corpo. Nos apegamos a ele e os protegemos como um todo, acreditando que ele seja uma entidade única. Da mesma forma, todo o agregado de seres nos 6 reinos, a gente pode imaginar agora a vastidão de seres que estão no ser humano, animais, né, e todos os outros reinos, todo o agregado de seres, porque assim, nosso corpo é um agregado, né? Nosso corpo tem várias partes, nosso senso de eu também tem os agregados, tem o corpo, sensação, percepção, formação mental, consciência, que a gente chama de eu. Mas ele diz, então, ao mesmo modo, tem um agregado dos seres, que estão infinitamente aqui no reino humano e no reino dos animais e em outros reinos, a gente considera esses 2, pelo menos, né? E que nas suas diversas alegrias e tristezas são como nós, em querer a felicidade e não querer o sofrimento. Deveria, então, da mesma forma, todo o agregado de seres nos 6 reinos, que nas suas diversas alegrias e tristezas são como nós, em querer a felicidade e não querer o sofrimento, esse agregado de seres deveria também ser identificado como uma única entidade,
o nosso eu. Não é uma coisa estranha a gente pensar que todos os seres... Seria natural a gente pensar que todos os seres, porque têm um senso de igualdade, são nós. São o nosso eu. Então, deveríamos protegê-los do sofrimento da mesma forma que protegemos nós mesmos agora. Então, ele está trazendo uma analogia de que a gente poderia, da mesma forma que a gente concebe o corpo assim, apesar dele ter partes, mas quando a gente sofre, a gente considera ele como um todo, a gente deveria, quando a gente sofresse, ou o outro sofresse, a gente deveria considerar como um todo os seres, né? Não é como a gente pensa agora, né? Mas ele está trazendo luzes para a nossa mente refletir, né? Então, suponha que perguntássemos a uma pessoa quantos corpos ela tem. Do que você está falando? Ela responderia. E não tem outro corpo que não este. Aí a gente podia dizer, bem, podemos continuar. Existem muitos corpos dos quais você deve cuidar. Existem muitos corpos dos quais você deve cuidar? Ela responderia, de fato, não. Cuido apenas deste meu corpo. Isso é o que ela pode dizer. Mas o fato é que, quando ela fala sobre o corpo dela, ela está simplesmente atribuindo um nome a uma coleção de itens diferentes, itens que não são corpo. Cabeça, braço, perna, mão, blá, blá, a gente já tem visto isso, né? Blá, blá, blá. Ela chama de meu corpo. Mas ela está atribuindo, quando ela fala meu corpo, ela está atribuindo um nome a uma coleção de itens diferentes. A palavra corpo, de forma alguma, se refere a um todo indivisível. Em outras palavras, não há razão para que o nome corpo seja fixado aqui, a esses itens, aqui na cabeça, blá, 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 e não há razão para considerar errado a fixá-lo em outro lugar. Eu poderia chamar como meu corpo todos os seres, já que eu chamo de meu corpo, braço, perna, dedo, sangue, blá, 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 fígado. Então, ele está fazendo um raciocínio, a gente raciocinar como é que o que é corpo para nós, que a gente não é algo sólido, existente, é um conjunto de coisas que a gente dá um nome de corpo, e os outros seres também, a gente podia chamar os outros seres de meu corpo, se a gente quisesse, né? Porque são todos iguais a nós, nasceram como nós, têm os mesmos sentimentos, desejo de felicidade, desejo de sofrimento, vão morrer do mesmo jeito que a gente, tem o mesmo tipo de mente, tem as aflições mentais como nós, tem raiva, uau! Por que a gente não considera o outro como eu? Né? Nesse sentido, assim. Então, é raciocínio, a gente olhar. Então, ele vai dizer. Então, não há razão para que a gente não poderia botar esse nome corpo em outro lugar. A palavra corpo é atada, sem uma justificativa última, àquilo que é meramente uma pilha de itens que o compõem. É a mente que diz meu corpo. E é baseada nessa ideia de uma entidade única que é possível imputar as noções de eu, meu e todo o resto. Porque a mente cria essa noção de meu corpo, algo assim, também ela mesma cria essa sensação de eu, meu, é a mente. Então, afirmar desse modo que seria razoável atribuir eu a esse agregado e não atribuir eu a outro agregado é algo sem fundamento. Porque é uma imputação da mente, é um nome que a mente escolhe colocar numa determinada experiência, conjunto de fenômenos. Então, consequentemente, é ensinado que o nome eu pode ser aplicado a toda a coleção de seres sofredores. Então, é possível, né? É possível que a mente pense, eles sou eu. Se a gente for olhar logicamente, da mesma forma que a gente chama aquilo que não é algo sólido, corpo como corpo, mas é um conjunto de partes como corpo, ou eu, como esse conjunto de componentes aqui, corpo, sensação, como eu, por que a gente não pode chamar esse nome, corpo e eu, em outro tipo de agregado? Como, por exemplo, os outros seres. Então, consequentemente, é ensinado que eu pode ser aplicado a toda a coleção de seres sofredores. É possível que a mente pense, eles são eu. E se, tendo-os identificado dessa forma, se a mente começa a olhar assim, olhar para todos os seres, chamar todos os seres como se fossem o meu corpo, e aí, se ela, identificando assim, esse novo agregado de seres sencientes, como, por exemplo, eu, iguais a mim, são eu, se ela identifica assim, e ela se habitua a tal orientação, a ideia de eu em relação a outros seres
realmente surgirá, resultando no fato de que nos importaremos com eles da mesma maneira que nos importamos com nós mesmos agora. Então, é uma questão de imputação, de concepção. É assim que a gente faz. Quem está falando aqui? Tá, Gê, beijo. Obrigada pela sua presença. Aí ele vai dizer, então, mas como esse tipo de atitude afloraria, considerando que os outros não sentem minhas dores e eu não sinto as deles? Aí ele vai dar umas explicações bem legais, assim, bem interessantes. O sentido do texto raiz deve ser interpretado da seguinte maneira: enquanto esses meus sofrimentos não afetam os corpos de outros seres sencientes, eles são, no entanto, os sofrimentos do meu eu. São insuportáveis para mim, porque me apego a eles como sendo meus. Embora as dores dos outros não caiam sobre mim, de fato, por ser eu um bodhisattva e por considerar que os outros são indistintos de mim, as dores deles são minhas também. E dessa forma são insuportáveis para mim. Aí ele vai tentar aqui trazer a gente para uma coisa prática, assim. Quando o sofrimento me aflige, por que a dor atinge apenas a mim, deixando os outros incólumes? Na minha atual encarnação, da mesma forma que, desde um tempo sem princípio até agora, minha mente entrou em meio às substâncias geradoras dos meus pais no momento em que elas se juntaram. Ele quer dizer, nessa nossa, agora, como a gente surgiu esse corpo agora, nessa mente encarnada, do jeito que está aqui, da mesma forma que desde um tempo sem princípio até agora, minha mente, né, que vinha, essa mente sutil, não é a mente de um ser humano, a mente sutil, ela vinha, e aí, de vida sem princípio, entrou em meio às substâncias geradoras dos meus pais no momento em que elas se juntaram lá na concepção. Subsequentemente, veio a existir o que agora identifico como meu corpo. Não era nosso corpo antes. Ele surgiu depois que causas e condições se formaram, quando o óvulo da mãe se juntou com o esperma do pai, e aí esse fluxo mental se junta, como o Lama explicou para a gente no retiro, e aí surge esse corpo que essa mente está vinculada com, né? Que até então não estava. Então, aí ele vai dizer, então, subsequente veio a existir o que agora eu identifico como meu corpo. E é precisamente porque eu me aproprio dele como sendo eu, que eu não tolero que ele seja machucado. No momento em que eu começo a chamar de eu, né, esse corpo, tudo que acontece com ele, eu sinto como meu, né? Então, entretanto, no sofrimento em si, não há separação entre meu sofrimento e sofrimento do outro. A dor é a dor. Quando eu chamo de minha, é porque eu tenho uma apropriação aí, tenho uma identificação aí. Assim, apesar da dor do outro não estar, na verdade, me afligindo agora, se esse outro foi identificado como eu ou meu, o seu sofrimento também se tornará insuportável para mim. Aí ele vai contar aqui nas notas situações em que yogis avançados sentiram isso, assim, de fato, no caminho. Não eram budas ainda realizados, mas eram bodhisattvas, assim, né? Maitreya Yogin, o discípulo do senhor Atisha, sentiu, de fato, um sofrimento alheio como sendo o seu próprio sofrimento. Ele conta na nota que foi quando ele estava dando ensinamentos, o Maitreya Yogin estava dando ensinamentos, e um cachorro foi atingido fora, assim, foi atingido. E o cachorro ficou muito mal. E imediatamente surgiu uma ferida no corpo do Maitreya Yogin. Ele tinha sentido o mesmo sofrimento, inclusive aquele sofrimento tinha se transformado em algo concreto, assim. Ele sentiu a mesma dor, ele mostrou, assim. Na hora que o cão foi atingido, ele sentiu a dor do cão. Porque eu acho que na hora que ele ouviu o barulho do cão, ele sentiu a dor do cão, e aí ele levanta a camisa e estava manchado de sangue no mesmo lugar onde o cão tinha sido atingido lá fora. Então, só para vocês terem, ele traz esse fato aqui. Né? Então, essa foi a experiência de alguém que alcançou os níveis de realização de um bodhisattva. Acho que de um bodhisattva, todo mundo vê aqui. Entretanto, mesmo no nível das pessoas comuns, podemos recorrer ao exemplo de uma mãe que preferiria morrer do que deixar seu bebê ficar doente. O sofrimento da criança ele é verdadeiramente insuportável porque ela se identifica com o seu bebê. A gente pode experimentar nesse nível, assim, né? Aí, quando a gente se identifica com o outro,
O sofrimento do outro é o nosso sofrimento, a gente sente como se fosse nós, como foi por causa do Matra Yogi, o sofrimento do cachorro, né? Outras pessoas que não se identificam com a criança não são, por essa mesma razão, afetadas por seu sofrimento. Se elas se identificassem com o bebê, como a mãe se identifica, o sofrimento da criança seria intolerável para elas também. Então, além disso, não é necessário um longo período de adaptação. Aí é que ele vai dar uma dica para a gente. Aí ele vai dar um exemplo bem prático, assim, da nossa vida, do cotidiano. Além disso, não é necessário um longo período de adaptação para esse tipo para que esse tipo de experiência ocorra. Quando a gente se identificar com o objeto, com o outro, quando aquele outro sofre, a gente sofre. Ele diz, não precisa de longo período de adaptação para que você comece a sentir esse tipo de coisa. Ele vai dizer, considere o exemplo de um cavalo posto à venda. Vocês imaginam, né? A gente aqui também nunca comprou um cavalo, mas, sei lá, um pet, um cachorrinho. Aqui a gente tem uma conexão com um cachorrinho, né? Até o momento em que o negócio é fechado, está lá na loja, lá, o cachorrinho, ou o gato, ou, no caso, o cavalo, que ele está dizendo, né? Até o momento em que o negócio é fechado, se o cavalo, ou o gatinho, ou o pet, não tiver capim ou água, ou se ele estiver doente, ou se ainda sofrer qualquer tipo de desconforto, todos esses fatores serão insuportáveis para o dono do cavalo, ou do pet. E, ao mesmo tempo, não terá nenhum efeito algum para o cliente, porque até então a gente não tem nenhum vínculo com aquilo. O cavalo, os pets estão lá na loja, o cavalo está lá, e eu, comprador, futuro pretenso comprador, não tenho nenhum vínculo ainda. Mas o dono do cavalo, qualquer coisa que aconteça com o cavalo, ele sente, porque ele se afeta, né? O cavalo cuida do cavalo, porque ele quer ver que o cavalo esteja bem para poder vender o cavalo. Tão logo a transação seja feita, seja consumada, no entanto, será a vez do comprador não suportar o sofrimento do cavalo, enquanto que o vendedor ficará completamente indiferente. Então, ele está querendo trazer um exemplo de que como a gente experiencia essa identificação com as coisas. Por exemplo, o Lama também lembra, né? Você tem um celular, o Lama, Alan, nos ensinamentos colocou isso, né? É meu celular. Então, tudo que acontecer com esse celular é como se tivesse acontecido comigo. Se cair, quebrar, eu vou morrer, sofrer, porque tudo está ali naquele meu celular. Mas se for o celular do outro que cair, eu nem me importo. Por que eu vou me importar com esse aqui e não vou me importar com o do outro? Porque aqui eu estou identificado com o objeto, né? Então, o cavalo, no que concerne ao cavalo, é claro, não existe nenhum fundamento para a distinção entre o cavalo do comprador e o cavalo do vendedor. O cavalo é identificado como sendo deste ou daquele homem apenas de acordo com a maneira que é rotulado pelo pensamento. Passou a ser meu cavalo, aí agora pronto. A coisa muda de figura. Passou a ser meu cachorro, a coisa muda de figura. Quando deixou de ser meu cachorro, né, mas meu, é do outro, a coisa muda de figura também, né? Então, do mesmo modo, não existe a menor razão para se dizer que a noção de eu deva ser aplicada a mim e não a um outro. Eu e outro são nada mais do que uma simples rotulação conceitual. Isso para a gente soa como uma coisa assim, né? A gente está tão identificado com esse rótulo, com esse conceito, que a gente, às vezes, nem fala, ouvir sobre isso, a nossa mente já se torce, assim. A gente precisa olhar, porque o primeiro exercício da vacuidade é vacuidade do eu. Se a gente não conseguir passar por atravessar isso, vai ser difícil a gente ver a vacuidade dos fenômenos e a gente atingir a mente completamente iluminada que reconhece a verdadeira natureza da realidade. Então, ele vai dizer, então, eu e outro nada mais é do que desculpa, do mesmo modo não existe a menor eu e outro, apenas uma rotulação conceitual. Então, eu e outro são apenas nada mais do que uma simples rotulação conceitual. O meu eu é outro para outra pessoa, né? Então, para mim eu sou eu, para Ana eu sou outra, certo? É assim, Ana? Você não me vê como eu, você me vê como outra.
Então, o eu é outro para outra pessoa. E o que é outro para mim, no caso Ana é outra para mim, é eu para o outro, para a Ana. As noções de aqui e lá também são simples pontos de vista construídos pela mente, um dependente do outro. Não existe um aqui absoluto ou um ali absoluto. De forma semelhante, não existe um eu ou um outro no sentido absoluto. É uma mera questão de imputação. Assim, em relação a esse ponto crucial, o Dharma ensina que, quando o eu é atribuído aos outros, especificamente aos seres sencientes, a atitude de aceitá-los e tomá-los como sendo você mesmo surgirá naturalmente. Na hora que a gente começa a ver que é uma realidade enganosa achar que tem um eu existente aqui, que tem um outro separado, diferente de mim, então a gente começa a gerar essa empatia, né? Gera uma empatia, para depois gerar realmente uma compaixão, e aí gerar realmente bodhicitta. Sendo assim, os Budas e os Bodhisattvas identificam-se de tal modo com os seres sencientes que mesmo, então, os Budas e Bodhisattvas, que são aqueles que realizaram, os Budas realizaram completamente a natureza da realidade. Os Bodhisattvas estão no caminho de já tiveram uma experiência direta para entrar no caminho do Bodhisattva, aquele que já teve a primeira experiência direta da vacuidade. É que quando você entra de fato no caminho do Bodhisattva. Aqui nós somos aspirantes a Bodhisattva. Então, tentando se conectar com essa sabedoria. Mas a gente só entra no caminho do Bodhisattva mesmo, primeiro caminho, quando a gente realiza diretamente, tem uma primeira relação direta da vacuidade. Então, aí ele vai dizer, os Budas e Bodhisattvas identificam-se de tal modo com os seres sencientes, na verdade, eles verem inseparáveis. Os Budas veem todas as experiências como separáveis, como o Lama colocou no retiro, né? A gente vai ver que todas as manifestações dos fenômenos são uma manifestação da verdadeira de Rigpa, da nossa consciência. Não tem nem separação. É uma manifestação luminosa da nossa consciência. Toda a nossa experiência. Mas aí, aqui ele está ainda está falando com pessoas que estão no caminho do Mahayana. Temos um senso de eu inerente aqui, do outro separado lá. Então, tentando nos ajudar a quebrar essa barreira. Então, ele diz que os Budas e Bodhisattvas identificam-se de tal modo com os seres sencientes que mesmo a menor dor sentida por outros é para eles como se seu corpo inteiro estivesse em chamas. E eles não têm a menor hesitação em assim fazer, exatamente como quando o Buda tomou para si a dor do cisne abatido por Devadatta com uma flecha. Aí ele conta na historinha, aí nessa nota, como foi essa situação. O Buda tomou e disse que não ia dar o cisne ferido para Devadatta, porque o cisne era dele, era ele. E ele era o primeiro ser que ele estava reconhecendo como igual a ele, da infinidade de seres que ele ia reconhecer daqui para frente. Que essa era a base do amor verdadeiro que ele iria manifestar. Então, aqui na história. Então, de forma semelhante, Mati, que é também uma praticante tibetana, afirmou que séculos após sua morte, praticantes degenerados de Cho, porque foi ela quem espalhou essa prática, subjugariam com métodos violentos deuses da prosperidade, fantasmas e demônios, seres que ela havia apanhado com o gancho de sua compaixão, o que significa que ela realmente estimava esses deuses e espíritos. Ou seja, essa praticante budista que espalhou essa prática de Cho, ela a pacificou, né? Ela olhou todos os seres violentos, fantasmas famintos, seres de outros reinos, com gancho de compaixão com a prática de Cho, e ela disse que praticantes degenerados de Cho iriam machucar esses seres, né? Que ela tinha conseguido realmente apanhar com o gancho de sua compaixão. Certo? Então, ele está dando exemplos aqui de como os Budas e Bodhisattvas, quando eles realizam a faculdade, eles manifestam essa compaixão. A gente não vai até o final, a gente vai só seguir mais um pouquinho, só para a gente concluir aqui, mas a gente não vai para aqueles, eu estou vendo aqui por conta da hora, porque também a nossa mente explode. Os dois últimos comentários, os 2 últimos versos que são mais sutis, a gente não vai passar aqui aí junto. Eu convido vocês a pegar esse texto, imprimir, guardar e começar a contemplar ele, sabe? Vou deixar lá quem quiser, pede para mim diretamente no Zap que eu mando. Mas vou botar lá na nossa pasta do Drive. Como já mencionamos, tomar os seres sencientes por si mesmo
não requer um treino longo. Por exemplo, se você disser a alguém que lhe dará um cavalo velho, você tem um cavalo e vai dizer que vai dar esse cavalo para alguém. Tão logo as palavras saiam de sua boca, a pessoa já terá se apropriado do cavalo e não suportará se o animal estiver sofrendo. Então, quando basta a gente se apropriar de algo, a gente pode ver isso na nossa experiência. Quando a gente se apropria de uma coisa, pronto, aquela coisa passa a importar para nós. A gente já gera uma relação de conexão com aquilo. Então, a gente faz isso na nossa vida o tempo todo. Eles não é uma coisa difícil, a gente já faz isso. Só que agora a gente vai fazer de uma forma muito mais sábia agora, vendo onde está o engano nisso e onde está a sabedoria nisso. Né? Então, a gente deveria, se a gente se apega a coisas menores, a gente devia se apegar a coisas maiores. Se identifique com todos os seres, é muito melhor do que se identificar apenas com um eu só. Se identifique com todos. Né? Então, aí ele vai dizer, ainda assim, ele vai dizer, então, se você só pensar que vai ganhar um cavalo, você já se apropria do cavalo. E não suportará seu animal. Você já começa a fazer, a sua mente já se mexe. Ai, esse cavalo vai ser meu. Então, aí você a mente já tomou de conta daquele cavalo na sua experiência, aí você já começa a mente já pode começar a pensar, então, quando ele chegar, eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê, Você nem ganhou, mas só o fato de você ter sido anunciado que ia ganhar, pronto, a mente já se apropria. Aí já começa a ter expectativas em relação ao cavalo, ter medos em relação ao cavalo. Né? A gente é um convite para a gente olhar na nossa experiência, como é que a gente se apropria das coisas. E como é que é a nossa relação quando a gente se apropria das coisas. Então, ainda assim, pode-se pensar que pelo fato de alguém ter tais maus hábitos mentais, ou seja, a gente está tão arraigado nessa prática de se fixar um eu e os outros separados, o pensamento de pensar no outro como sendo si mesmo nunca florará. A gente pode pensar que não tem como. É muito difícil para nós. Aí ele vai dizer, o Senhor Buda, porém, disse que em todo o mundo ele nunca viu nada mais fácil de ser educado do que a mente em si, desde que ela seja colocada no caminho certo e que sejam tomadas as medidas para subjugá-la. Então, se a gente praticar shamatha, purificar a nossa motivação, praticar shamatha e começar as práticas de sabedoria, a mente está totalmente sob o nosso domínio. Mas se a gente não... Mas ele diz, por outro lado, o Buda disse que não existe nada mais difícil de ser governado do que uma mente não treinada. Então, é fácil treinar a mente, mas se a gente não treinar, é fácil a gente ser totalmente dominado por ela. Então, assim, se impedirmos que a mente tome um caminho errado e procurarmos treiná-la, é perfeitamente possível torná-la submissa. No entanto, se a mente não for subjugada, nos será impossível superar qualquer outra coisa. Então, não só isso, mas qualquer outra coisa. Porque a gente vai estar sob domínio das nossas aflições mentais que surgem do autocentramento. O autocentramento é o nosso problema. O Buda já disse, a fixação ao eu gera toda a confusão do samsara. É por isso que os textos dizem que devemos nos esforçar para subjugar a mente. No caso, para treinar a mente. Então, eu acho que vocês estão cansadinhos, né? Aqui segue, tem uma coisa interessante, mas aí eu acho que, pelo menos, foi uma introdução, uma abertura, um início para a gente, uma fonte que a gente tem para a gente olhar, né? Tá aí, quem tem o livro, maravilha, mas, assim, é difícil a gente penetrar no próprios versos. É legal a gente ler, se a gente tiver a sugestão de Ziga contra o Rinpoche, é que a gente leia 108 vezes. E a gente vai aspirando às bênçãos de começar a ter realização. E a gente tem algumas pessoas traduzindo como o Geshe Pende, que está trazendo para nós, por exemplo, agora ele está focando no capítulo da paciência, né? Então, super importante, assim. E a gente tem a oportunidade de ouvir esses ensinamentos de outras fontes, assim, né? Começar a ouvir mais e contemplar. Shantideva, na verdade, é a inspiração para todos os textos de Lojong. Esses transformando a diversidade e felicidade em caminho, os 8 versos que transformam a mente, as 37 práticas do Bodhisattva, tudo são ensinamentos que trazem as contemplações para a gente ver o engano do autocentramento, o sofrimento que surge daí, a confusão que surge daí, e
há uma maneira da gente superar, liberar toda essa confusão com as práticas, né, aí que vão ser sugeridas, né, para a gente praticar no nosso cotidiano. Mas a primeira é a gente olhar as práticas de sabedoria. Então, a primeira dever de casa é a gente ver, investigar o eu. Onde está esse eu? O que é esse eu? Então, assim, não tenho, a gente não vai poder, não vai fugir disso. Não vai fugir disso. E, claro, fazendo todo um conjunto das outras práticas, né? A gente vai praticando virtude, na medida que é possível. A gente vai praticar as 6 perfeições, as 6, né, qualidades, né, sabedoria, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, no nível que for possível para nós. E à medida que a gente vai né, trilhando o caminho, fazendo as práticas, olhando para a nossa mente, vendo a natureza da mente, compreendendo a natureza da vacuidade de forma profunda, a gente vai compreender, como o Lama explicou no retiro, né, a gente vai primeiro entender, depois a gente vai começar a ter realização, depois, né, a gente vai ter experiência, depois a gente vai ter realização, e depois a gente vai ter confiança. Então, é um processo, assim, é um processo. Né? E é isso. Desculpem, mas eu achei importante, assim, a gente trazer esse aspecto, nessa parte da bodhicitta, porque parece que bodhicitta é uma coisa assim, ser bonzinho. Não! É o fundamento do caminho, né? E aí a gente viu, nesse capítulo, a prática da Metta Bhavana, hoje uma analítica, né? Por exemplo, essa prática de olhar de forma clara a natureza do eu, que é esse eu e esse outro, e na próxima a gente faz uma prática de Tonglen. Porque a prática de Tonglen, na verdade, a base da prática de Tonglen é a compreensão da vacuidade. Porque a gente só pode trocar de lugar com o outro, tomar o sofrimento do outro como nosso e transformar esse sofrimento em felicidade, se a gente puder, se tiver a compreensão da vacuidade do eu e de outro. Senão a gente não consegue fazer a prática de Tonglen também. Então, aí a gente faz um pouquinho e termina o capítulo na próxima terça, tá bom? Convido vocês a olhar esse texto com calma, a estudar e terminar a leitura, porque a gente não terminou. Tá bom? Então, tudo bem? Está liberado os microfones, viu? Tá. Só para avisar vocês. Então tá. Sei que vocês estão cansadinhos. Vamos lá fazer a dedicação. Vocês não querem mais que eu desligue logo esse computador aqui que eu estou vendo. Tá bom. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Peço para o Lama Long Wallace, considerando todos os nossos lamas. Tempa tu guando je chan chen da gil kun san jin pe makarai tenzin ke bu ja pe tempa dan ze trini da chin do seu zi ta kudru la jan pe cha chen pa que os andramenantem jutsi kyam alan wola shize drakpa e que buchem pada petenguchi zanlin chidan ki panucho sugel tenio tambutsil zepa Lopon ki kutse zetrim, gedro kunta perlando tripadze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, todos os nossos lamas. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade ser muito
possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, e seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. E a gente vai fazer a prática aqui, a aspiração da Bodhicitta. Que a Bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. Esse é o cerne do ensinamento de Shantideva. E aí a gente faz os votos de Bodhisattva conforme a Roshi Joan Halifax fez. As criações são incontáveis, faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Por essa virtude, posso eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e posso eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adinho de Daurgen Lama do Guilnedra, o Atike Amalupada e Salagopan Show. Então, queridos, foi isso para hoje. Descansem a cabecinha. Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Obrigada, Flori. Obrigada, Obrigado, Sandra. Flori. Obrigado. Tá bom, queridos. Até lá, viu? O texto vai estar lá no Drive. Quem não quiser, por pode favor. vir direto. Tchau, tchau.